CEO milionário vê um menino idêntico a ele e se desespera ao lembrar daquela noite. Mas o que a mãe do menino fala deixa ele completamente em choque. Inscreva-se em nosso canal para não perder mais histórias emocionantes como esta. E não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para continuar assistindo. A chuva caía pesada em São Paulo naquela noite de sexta-feira. O relógio da praça marcava quase 11 horas quando Helena desceu do ônibus. Vinha direto de um turno longo em uma padaria do centro, os pés doendo e o frio entrando pelas mangas do casaco velho. Ela apertou o passo, atravessando a Praça Buenos Aires, que estava praticamente deserta. Os postes piscavam com a ventania e o chão já formava poças profundas. Foi quando viu um homem parado próximo ao abrigo de um ponto de ônibus. Ele parecia deslocado. Estava molhado da cabeça aos pés, de terno sem guarda-chuva, e com uma maleta de couro nas mãos. Helena olhou de relance, tentando ignorar, mas não conseguiu. Alguma coisa naquela cena parecia errada. Ele não tentava chamar táxi, não estava no celular, nem parecia procurar ajuda. Só olhava para o chão, imóvel. Ela ficou um pouco distante e chamou com cuidado. "Senhor, está tudo bem?" O homem ergueu o rosto devagar. Tinha traços asiáticos e os olhos pareciam confusos. Não respondeu de imediato. Ela recuou um passo. O coração acelerou, mas ele não demonstrava nenhuma agressividade. "Fui assaltado", disse em português com sotaque forte. "Levaram meu celular e meus documentos." Helena respirou fundo. Agora fazia sentido. O terno molhado, a falta de direção, a expressão perdida. "Você está machucado?" Ele olhou para a mão. Estava com um pequeno corte no pulso, talvez de uma queda ou do puxão da maleta. Balançou a cabeça negativamente. "Só perdido." "Você precisa de ajuda médica?" "Não, só preciso ligar para meu hotel, mas não sei o número de cor." Helena olhou para o entorno. A rua estava quase vazia. Nenhuma farmácia aberta, nem mesmo um posto policial por perto. Seu celular estava no bolso, com pouca bateria. Pensou por alguns segundos e decidiu. "Olha, tem um bar logo ali. Eles devem deixar você usar o telefone. É pequeno, mas o dono me conhece." O homem hesitou. "Está bem", disse. Foram andando lado a lado, em silêncio. O bar estava quase fechando. Helena explicou a situação ao dono, seu Zé, que olhou o homem de cima a baixo e permitiu que ele usasse o telefone fixo. "Lembre o nome do hotel?" ela perguntou enquanto ele discava. "Imperial Palace, Jiwoo." Como ele se apresentou ao atendente, tentou explicar sua situação em inglês, mas parecia haver um mal-entendido. Ninguém da recepção sabia quem ele era ou não conseguia entender o que ele dizia com clareza. Helena percebeu a tensão aumentando no rosto dele. O atendente desligou. Ele ficou parado, sem saber o que fazer. "Ninguém te reconheceu?" "Não entenderam. Não sei. Talvez confundiram meu nome." "Você tem como provar quem é?" Ele abaixou a cabeça. Parecia constrangido. Tudo estava na pasta que levaram. Seu Zé se aproximou e disse: "Olha, minha filha, posso até deixar ele aqui um tempo, mas o bar vai fechar logo." Helena olhou para Jiwoo. Ele tremia. Não parecia ameaçador, só completamente perdido, envergonhado. "Moro aqui perto", disse ela, ainda cautelosa. "Se quiser, pode esperar lá até amanhã cedo. Tenho Wi-Fi, você tenta entrar em contato com alguém do seu hotel." Ele pareceu surpreso com a oferta, mas não respondeu de imediato. Helena sentiu que precisava deixar claro. "Não precisa confiar em mim, mas eu não vou te deixar na rua com essa chuva. Você pode trancar a porta da sala se quiser. Eu durmo no quarto. Só estou tentando ajudar." Jiwoo concordou com um aceno curto. "Obrigado. De verdade." Já sob a marquise, enquanto caminhavam para a casa dela, Helena comentou: "Você não quer ir até a delegacia? Foi assaltado, seria o certo a fazer."
Ji-woo parou por um segundo e respondeu com honestidade. Não tenho documentos, sem celular, sem passaporte, e com meu português ruim, acho que só vou complicar tudo. Ela ficou pensativa. Você é alguém importante? Prefiro resolver isso discretamente, se puder. Só preciso contato com o hotel. Amanhã prometo resolver. Ela olhou bem nos olhos dele. Não parecia estar mentindo. Só parecia cansado. Tá bom, só não me faça me arrepender, viu? Não vou, prometo. Chegaram ao apartamento. Lá, Helena entregou uma toalha, roupas secas do irmão e indicou o sofá. Ele tomou banho, trocou de roupa e voltou para a sala mais calmo. Ela trouxe um café preto e pão com manteiga. Não é nada demais, mas ajuda, disse. Ele sorriu pela primeira vez. Está ótimo. Bem-vindo ao Brasil, ela disse sentando. A cidade pode ser dura, mas tem gente boa também. Hoje eu conheci uma dessas pessoas. Ela sorriu e se levantou. Boa noite, Ji-woo. Boa noite, Helena. Helena acordou com o barulho da chuva batendo mais leve na janela. Já era manhã. Ela se levantou devagar, com o corpo ainda sentindo o cansaço do dia anterior. Quando saiu do quarto, encontrou Ji-woo sentado no sofá, já vestido com a roupa que ela havia emprestado. Bom dia, disse ele com um sorriso discreto. Bom dia. Dormiu bem? Sim, obrigado. De verdade. Ela foi até a cozinha e começou a passar um café. Ji-woo ficou em silêncio por alguns segundos, observando o pequeno apartamento. Esse lugar é simples, mas é acolhedor, comentou. Helena sorriu sem olhar para ele. Simples é o que cabe no meu bolso. E acolhedor. Acho que é o que tento ser. Enquanto colocava as 2 xícaras na mesa, ele se aproximou. Consegui falar com o hotel agora há pouco. Mandei mensagem para meu assistente pelo e-mail. Ele deve vir me buscar ainda esta manhã. Que bom. Fico mais tranquila sabendo que você tem alguém para te ajudar. Sim, mas ontem à noite eu me senti completamente sozinho. Acho que é por isso que aceitei sua ajuda. Você foi a única pessoa que me olhou de verdade. Helena não respondeu. Apenas puxou uma cadeira e se sentou. E você? Ele perguntou curioso. Sempre ajuda estranhos assim? Não, foi a primeira vez. Por que eu? Ela o olhou nos olhos. Porque você parecia mais assustado do que perigoso. Ji-woo riu, de leve. E você parecia mais corajosa do que qualquer pessoa que eu já conheci. A campainha tocou. Era o motorista. Ji-woo se levantou, pegou a mochila que ela havia emprestado para guardar as roupas e foi até a porta. Eu gostaria de te ver de novo, Helena. Ela hesitou. É só me procurar. Eu trabalho em vários lugares. Não sou difícil de achar. Ele concordou. Vou encontrar. E foi embora. 2 semanas depois, Ji-woo a encontrou. Ela estava limpando o hall de entrada de um prédio comercial onde ele tinha uma reunião. Quando a viu, parou por um instante. Então, sem cerimônia, se aproximou. Eu disse que encontraria você. Helena ficou surpresa, mas não recuou. E encontrou. Posso te levar para almoçar? Estou no meio do expediente, então espero até você terminar. Ela tentou esconder o sorriso, mas falhou. Não era comum alguém esperar por ela, e ele esperou. Nos dias seguintes, Ji-woo apareceu outras vezes, às vezes com café, outras só para dizer oi. Helena começou a perceber que sentia falta dele quando ele não aparecia. Era uma presença silenciosa, mas firme. Eles passaram a se ver com mais frequência. Ele a convidou para conhecer um restaurante coreano. Ela o levou para comer pastel na feira. Riram juntos de coisas simples. Conversaram sobre tudo. Você é diferente do que eu esperava, ela disse certa noite, enquanto caminhavam por uma rua tranquila. E o que você esperava? Alguém arrogante, frio, distante. E o que achou?
alguém um pouco perdido, mas com um bom coração. Ele parou. Posso te beijar? Ela respirou fundo. Estavam juntos há pouco tempo, mas ela já confiava nele. Já se permitia sorrir sem medo. Pode. E ele a beijou. Naquela noite, Helena e Ji-woo não se despediram na porta. Ficaram juntos. Não por impulso, mas por escolha. Uma escolha silenciosa, feita entre olhares, gestos e um carinho construído dia após dia. A noite foi leve, íntima, cheia de cuidado. Pela primeira vez em muito tempo, Helena não se sentiu sozinha. E Ji-woo, tão acostumado a controlar tudo, simplesmente se permitiu sentir. No dia seguinte, ele ainda estava ali. Fez café, lavou a louça e saiu com um beijo no rosto. Durante o mês que se seguiu, eles continuaram se vendo. Ji-woo dividia seu tempo entre reuniões e Helena. Faziam programas simples, assistir um filme em casa, caminhar no parque, comer pipoca no sofá. Mas tudo isso parou quando Ji-woo recebeu uma ligação inesperada da matriz da empresa. Ele teria que voltar para a Coreia antes do previsto. É só por um tempo, ele disse, tentando acalmar Helena. E quando você volta? Assim que resolver o que for necessário. Pode levar algumas semanas. Ela não chorou, nem reclamou. Apenas disse, cuide-se. Eu volto, Helena. Isso não acabou. E ele foi. 2 semanas depois, Helena sentiu o corpo estranho. Enjoos, tontura, um aperto no estômago que não era só saudade. Comprou um teste. Fez 2 linhas. Sentou-se no chão do banheiro em silêncio. Dessa vez, não era medo, era certeza. Ela estava grávida de Ji-woo. Mas antes mesmo de o medo tomar conta por completo, ela se levantou e pegou o celular. Foi até o e-mail. A última troca com Ji-woo tinha sido de quase 1 mês atrás. Depois disso, ele sumiu. Nenhuma resposta, nenhum aviso. Tentou pesquisar pelo nome completo dele na internet, mas tudo o que encontrava era em coreano ou ligado a eventos empresariais em outros países. Não havia número de telefone, nem contatos pessoais. O cartão que ele havia deixado com ela na primeira noite tinha molhado e as letras do e-mail estavam quase apagadas. Helena digitava as possíveis variações, mas nenhuma dava certo. Tentou até mandar mensagens por redes sociais, mas os perfis pareciam abandonados ou gerenciados por outras pessoas. Era como se ele tivesse desaparecido do mundo inteiro. Sentou-se no sofá, frustrada, com as mãos no rosto. Ele não sabia. E ela não tinha como contar, pelo menos não agora. Nos dias seguintes, tentou continuar a vida como se nada tivesse mudado. Mas o corpo começou a dar sinais, os enjoos ficaram mais fortes e às vezes tinha que se segurar para não vomitar durante o expediente. As colegas de trabalho começaram a cochichar nos corredores. Uma delas comentou alto o bastante para ela ouvir. Sozinha e grávida. Aposto que nem sabe quem é o pai. Helena não respondeu. Não valia a pena, mas por dentro doía. Não era só o julgamento, era a sensação de estar invisível no momento em que mais precisava ser enxergada. 1 semana depois, foi chamada na sala da gerente. Sentou-se, já prevendo o que viria. Helena, estamos tendo problemas com seus horários. As faltas, o rendimento. Você sabe que aqui o serviço é puxado. Não conseguimos mais manter você na equipe. Ela ficou em silêncio. Pegou sua mochila, saiu da sala e foi direto para casa. Chorou no banho. Depois se deitou e ficou olhando o teto com a mão sobre a barriga ainda invisível. No outro dia saiu cedo. Entregou panfletos com seu número, oferecendo serviços de faxina. Ligou para antigos conhecidos. Pegou uma agenda e começou a montar uma rotina com os bicos que conseguia. Na 2ª semana de trabalho, como diarista, foi chamada para limpar uma casa antiga, num bairro mais afastado. Era de uma senhora chamada Dona Lúcia. Quando abriu a porta, ela olhou para Helena de cima a baixo. Está grávida? Helena ficou sem graça. Estou, mas posso trabalhar sim. Ainda estou no começo.
Calma, menina. Eu não vou te dispensar. Só achei que devia perguntar, porque grávida não devia carregar balde pesado sem avisar. Helena sorriu, aliviada. Com o tempo, Dona Lúcia foi se tornando mais que uma cliente. Preparava café para ela, mandava fruta para levar, perguntava como estavam os exames. E foi a primeira pessoa a perguntar algo que ninguém tinha perguntado. Já escolheu o nome? Helena pensou por um instante. Caio. Gosto desse nome. É simples, forte e me passa a sensação de alguém que nunca desiste. Dona Lúcia sorriu. Bonito. Vai ser um menino de sorte e já vou avisando, se precisar de uma madrinha, eu me candidato. Está falando sério? Helena, tem gente que entra na vida da gente do nada e vira família. Se quiser, estou aqui. Helena segurou o choro. Concordou. Pela primeira vez em semanas, sentiu que não estava totalmente sozinha. E assim, com pouco dinheiro no bolso, mas um bebê crescendo dentro de si, Helena decidiu que seguiria. Sem Ji-woo, sem respostas, sem promessas, mas com dignidade. Caio, você não vai ter tudo, ela dizia em voz baixa antes de dormir. Mas vai ter o que mais importa, amor. E uma mãe que nunca vai te abandonar. O despertador tocou às 5 em ponto. Helena levantou sem reclamar. Era segunda-feira e o corpo já avisava que estava cansado antes mesmo do dia começar. Colocou os pés no chão frio, amarrou o cabelo em um coque rápido e foi direto para a cozinha. Enquanto preparava o café, olhou pela janela. O céu ainda estava escuro. Caio dormia no quarto ao lado, com a coberta puxada até o queixo. Helena o observou por um momento antes de acordá-lo com carinho. Filho, bom dia. Está na hora. Caio abriu os olhos devagar, coçando o rosto. Já é hoje? Helena riu. Já. Hoje é o grande dia da apresentação. Vamos? Caio se levantou com dificuldade. Era magrinho, mas forte. Helena o ajudou a vestir o uniforme da escola. Depois, separou os remédios da manhã e preparou a lancheira. Mamãe, meu coração está batendo mais rápido hoje, ele disse colocando a mão no peito. É porque está animado, mas vamos levar o remedinho na mochila só por precaução, está bem? Está bem. Caio tinha 5 anos e um sopro no coração. Nada grave, segundo os médicos, mas exigia acompanhamento. Um dia, talvez uma cirurgia. Helena fazia de tudo para manter os exames em dia. Guardava cada centavo, evitava gastos com besteiras, queria garantir que nada fosse negligenciado. Depois de deixá-lo na escola, ela seguiu para o primeiro trabalho do dia. Diarista em um pequeno escritório no centro. À tarde, pegaria uma escala extra em um salão de beleza. À noite, um revezamento na recepção de uma clínica. Não era vida fácil, mas era vida honesta. Na metade do expediente, Helena limpava uma sala de reuniões quando ouviu uma conversa no corredor. O novo CEO chega hoje. É um sul-coreano. Falam que ele é duríssimo nos negócios. Qual o nome dele? Ji-woo Kang. Parece que já trabalhou aqui anos atrás, mas agora voltou como executivo internacional. O pano caiu da mão de Helena. Ela ficou imóvel por alguns segundos. O coração acelerou. Saiu discretamente da sala e foi até a recepção. Lá, um banner novo estava sendo colocado na parede. Bem-vindo, Ji-woo Kang, CEO global. E então ela viu. A foto era nítida, o mesmo rosto, um pouco mais maduro, a mesma postura séria, o mesmo olhar. Era ele. Helena se afastou devagar, respirando com dificuldade. Estava suando frio, precisava pensar, precisava agir com calma. Ele estava no Brasil, estava de volta. E ela não sabia o que fazer. Quando chegou à escola de Caio, já era final da tarde. Os pais estavam reunidos no pátio, aguardando o início da apresentação do projeto As Profissões dos Meus Sonhos. Helena encontrou uma sombra e sentou. A mente estava inquieta. Ji-woo, aqui, no mesmo país, no mesmo prédio que ela tinha limpo naquela manhã.
Era coincidência demais, mas antes que pudesse pensar mais, a diretora anunciou os primeiros alunos. Caio seria o penúltimo. Ela o viu entrar no palco com uma gravata vermelha torta e uma maletinha de brinquedo. Boa tarde, eu sou o Caio. Quando eu crescer, quero ser dono de uma empresa. Algumas pessoas riram com carinho. Ele continuou. Porque assim eu posso mandar em todo mundo e ajudar as crianças que estão doentes, igual eu. Helena colocou a mão sobre a boca. Os olhos encheram de lágrimas. Ninguém sabia, mas ali, naquele instante, ela sentiu que tudo valia a pena. No final da apresentação, Caio correu até ela. Mamãe, viu o que eu falei? Vi sim, meu amor. Você foi o melhor. A quadra da escola estava cheia. Pais, mães e crianças se espalhavam pelas cadeiras dobráveis. A apresentação do projeto As Profissões dos Meus Sonhos continuava. Caio tinha acabado de descer do palco e Helena ainda segurava a emoção do que tinha acabado de ouvir. Do lado oposto, discretamente encostado na parede perto da entrada principal, Ji-woo observava. Estava de terno claro, mas sem gravata. Um crachá pendurado no bolso indicava que era um dos convidados da escola. Ele não falava com ninguém, apenas observava. Quando viu Caio ali na frente, correndo com os coleguinhas, Ji-woo congelou. O menino tinha o mesmo formato de olhos, o mesmo jeito sério quando prestava atenção em algo, e aquele cabelo castanho escuro caindo sobre a testa o fez engolir em seco. Era como olhar para um reflexo do passado. Tentou ignorar o pensamento, mas o coração acelerou. Havia algo ali que ele não podia explicar. Enquanto caminhava distraído pelo pátio, tentando organizar as ideias, Caio veio correndo e esbarrou nele sem querer. Desculpa, moço, disse o menino, com a voz apressada. Ji-woo se abaixou devagar. Tudo bem? Você está machucado? Não, foi só um esbarrão. É que eu estava procurando minha mãe. Ji-woo forçou um sorriso. Como você se chama? Caio. Caio, você é muito esperto, sabia? O menino sorriu. Minha mãe diz que eu sou inteligente igual meu pai, mas ele sumiu. Ela disse que ele era tipo um herói, mas um herói que foi embora. Ji-woo não soube o que responder. Ficou olhando para aquele rostinho com a sensação de que o mundo tinha parado por um segundo. Caio! Helena apareceu atrás do garoto ofegante. Não corre assim! O menino correu até ela. Helena o abraçou e ao erguer os olhos travou. Ji-woo ficou paralisado no lugar. Ela também. Demoraram alguns segundos para falar alguma coisa. Helena! Ela confirmou com a cabeça seca. O olhar dela estava firme. Não era surpresa, era controle. Você está aqui? Sou um dos convidados. A empresa está apoiando um projeto novo da escola. Helena colocou Caio atrás de si, protegendo-o instintivamente. Eu imaginei que era você quando vi o banner. Ji-woo tentou sorrir, mas o clima não permitia. Ele é... Helena o interrompeu. Não aqui, não agora. Ji-woo ficou em silêncio. Estava claro que ela sabia exatamente o que estava fazendo. Podemos conversar depois? Ele perguntou com a voz mais baixa. Se for por ele, talvez. Caio, curioso, olhava para os dois. Mamãe, você conhece o moço? Conheço, filho. Ele foi uma pessoa do meu passado. Ji-woo se abaixou novamente. Caio, foi um prazer te conhecer. Você tem um nome diferente. É Ji-woo. Legal. Parece nome de desenho. Helena segurou a mão do filho. Vamos, Caio. Tchau, moço Ji-woo. Eles se afastaram. Ji-woo ficou parado por alguns instantes, observando os dois. Respirava fundo, tentando processar tudo. Do outro lado da quadra, Marcela observava. Braços cruzados, expressão desconfiada. Então é isso, murmurou para si mesma. Sabia reconhecer quando o marido escondia algo. E agora, tudo começava a fazer sentido. Naquela noite, Ji-woo não conseguiu dormir. Estava no hotel, deitado, olhando para o teto.
Pensava nos olhos de Helena, na voz de Caio, no nome, na idade. Tudo batia. Levantou-se da cama e ligou o notebook. Acessou um banco de dados interno da empresa, que armazenava informações de projetos sociais. Procurou o nome da escola. Procurou por qualquer ficha, qualquer documento, até encontrar o registro. Helena Almeida, mãe de Caio Almeida. Clicou nos dados médicos do projeto social ao qual a criança estava vinculada. Sopro cardíaco, acompanhamento clínico, histórico de ausência paterna. Fechou o notebook devagar. Passou as mãos no rosto. Não havia mais dúvidas. Na manhã seguinte, Marcela o esperava no café do hotel. Você conheceu alguém ontem? Ji-woo se sentou sem desviar o olhar. Conheci um menino, chama-se Caio. E por acaso ele tem alguma coisa a ver com você? Ele demorou a responder. Não sei. Ainda. Marcela sorriu, mas o olhar era cortante. Espero que você esteja ciente do que uma descoberta dessas pode causar. Estou. E Helena? Não falou nada, mas está claro que ela está criando o filho sozinha há muito tempo. Marcela mexeu o café com calma. E o que você pretende fazer? Ji-woo olhou para a janela. O que for certo. Helena notou pela primeira vez quando viu um carro preto estacionado na esquina da escola de Caio. Não era comum. Ela conhecia os carros dos pais que buscavam os filhos. Aquele não pertencia a ninguém dali. Na segunda vez, foi no posto de saúde. Um homem de terno fingindo ler um jornal na recepção. Ela reconheceu de longe o olhar que não disfarça. Na terceira, teve certeza. Estão me seguindo, disse para Dona Lúcia enquanto tomavam café na varanda. Você tem certeza? Absoluta. Eles não falam comigo, só observam e sempre estão perto de onde eu estou com o Caio. E você acha que foi ele? Helena demorou alguns segundos para responder. Eu acho. Ou talvez a esposa dele, ou os dois. Dona Lúcia segurou a mão dela. Isso não é certo. Você precisa se proteger. Como, Lúcia? Eu mal consigo pagar os exames do Caio. Não tenho tempo nem cabeça para briga. Caio começou a sentir dores no peito com mais frequência. Ficava ofegante ao subir as escadas, reclamava de cansaço, dormia mais que o normal. Helena marcou uma consulta com o cardiologista do posto que fez o encaminhamento. O quadro se agravou, disse o médico. A cirurgia agora não é mais uma opção futura, é uma necessidade. Mas quando? A fila do SUS é longa, pode levar meses, e ele não tem esse tempo todo. Helena saiu do consultório com um envelope nas mãos e um nó na garganta. Não chorou, apenas segurou firme a mão do filho. Vai dar tudo certo, Caio. Eu estou com medo, mamãe. Eu também estou, mas a gente vai vencer juntos, como sempre. Na mesma semana, Helena foi surpreendida na porta da escola. Estava esperando Caio sair quando Marcela se aproximou. Estava impecável, como sempre, e com um olhar que não escondia desprezo. Você é mais baixa do que eu imaginei. Helena virou de lado, tentando ignorar, mas Marcela ficou na frente. Fingiu bem. Engravidou, desapareceu, criou o menino sozinha só para parecer vítima. Mas agora quer o quê? Voltar para a vida do meu marido? Eu não quero nada de vocês, respondeu Helena firme. Nunca pedi nada, nunca fui atrás. Ele que apareceu de novo. Claro, e você só se aproveitou disso, não é? Eu criei meu filho com dignidade. Enquanto ele viajava pelo mundo, eu acordava às 5 da manhã para limpar banheiro. Então me respeita. Marcela riu, debochada. Respeito? A única coisa que você vai conseguir é um teste de DNA e uma pensão. E olhe lá. Helena não respondeu. Caio saiu correndo do portão nesse momento e abraçou a mãe pelas pernas. Mamãe, vamos para casa? Vamos, meu amor. Helena olhou para Marcela mais uma vez. Não me ameace. Eu não tenho medo de mulher rica que nunca soube o que é lutar por nada.
virou as costas e foi embora. Do outro lado da cidade, Ji-woo recebeu o resultado. Ele estava sozinho no quarto do hotel. Abriu o envelope com mãos trêmulas. Leu devagar. Compatibilidade 99,99%. Fechou os olhos por um instante. O silêncio o esmagava. Aquilo que ele suspeitava era verdade. Caio era seu filho. Pegou o telefone. Ligou para Helena. Ela não atendeu. Ligou de novo. Nada. Saiu imediatamente. Helena estava terminando de dobrar roupas na sala quando a campainha tocou. Ela abriu a porta com cuidado. E lá estava ele. Você mandou me seguir? Ji-woo ficou em silêncio. Foi você? Eu precisava saber. Saber o quê? Se o Caio era meu filho. Ela ficou estática. Você fez um teste de DNA sem me avisar? Eu fiz, e agora sei a verdade. E o que isso muda para você? Ji-woo deu um passo à frente. Muda tudo. 5 anos, Ji-woo. Você desapareceu. Eu te procurei, eu tentei. Você sumiu. E agora volta com testes escondidos, esposa controladora, e quer decidir o que é certo? Eu não sabia. Eu juro que não sabia. Quando eu fui embora, estava confuso, sobrecarregado, e depois eu só fugi. E isso foi covarde. Eu sei. Helena cruzou os braços, tentando conter as lágrimas. Você descobriu agora. E mesmo assim, me vigiou como se eu fosse uma ameaça, como se eu fosse uma aproveitadora. Eu errei, mas estou aqui agora, e eu quero conhecer meu filho, quero estar presente, ajudar. Se você deixar. Ela respirou fundo. Caio está doente, precisa de cirurgia e não pode esperar muito. Ji-woo ficou imóvel por alguns segundos. Me diga o que ele precisa e eu vou fazer. Helena o encarou por um instante e pela primeira vez deixou cair uma lágrima. Ele precisa de um pai, mas não só no papel. Mais tarde, Helena preparava a sopa de Caio enquanto a panela chiava no fogão. O menino desenhava na mesa da cozinha com lápis de cor. Estava calado, concentrado. Depois de alguns minutos, ele levantou o papel e mostrou para ela. Olha, mamãe. Helena pegou o desenho. Era simples, mas tocante. Um menino de mãos dadas com um homem e uma mulher. Embaixo, ele tinha escrito, minha família. Ela sentiu o coração apertar. Está lindo, meu amor. Você acha que ele vai querer ficar com a gente? Helena se abaixou e segurou o rosto do filho. Eu não sei, mas sei que você é muito amado, e isso nunca vai mudar. Do outro lado da cidade, Ji-woo mexia em alguns papéis quando ouviu baterem à porta. Era Marcela. Precisamos conversar, disse ela, entrando sem esperar resposta. Agora não é um bom momento. Então eu vou direto ao ponto. Eu falei com Helena. Ji-woo parou de mexer nos papéis. O que você fez? Fui até ela, fiz uma proposta. Dinheiro em troca de sumir com a criança. Você fez o quê? Achei que estava ajudando. Aquele menino pode ser seu filho, mas isso não muda o fato de que você é casado comigo. Ji-woo ficou em pé, a voz controlada, mas firme. Eu nunca te pedi isso. E Helena não é mulher de aceitar dinheiro por silêncio. Você a subestimou. Marcela cruzou os braços. E você, Ji-woo, vai jogar fora tudo o que construímos por uma história de 5 anos atrás? Não é uma história, Marcela. É um ser humano. É meu filho. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. E você acha mesmo que vai encaixar ele no seu mundo? Não quero encaixar ninguém em lugar nenhum. Só quero estar presente, pelo tempo que perdi. Naquela mesma semana, Helena recebeu uma carta. Era uma ordem de despejo. O contrato de aluguel não tinha sido renovado. Segundo a imobiliária, o proprietário precisava do imóvel com urgência. Sentou-se no sofá com um envelope nas mãos. Aquilo era demais. Horas depois, no salão onde trabalhava à noite como recepcionista, foi chamada pela gerente. Helena, me desculpa, mas a cliente que reclamou de você semana passada é filha da dona.
Disseram que você foi grossa. Eu não falei nada demais. Só pedi para ela esperar a vez dela. Eu sei, mas a ordem veio de cima. Vamos precisar encerrar seu turno fixo. Se aparecer extra, eu te aviso. Helena respirou fundo e apenas concordou com a cabeça. Voltou para casa exausta. Ao chegar, viu um envelope embaixo da porta. Um aviso da clínica onde Caio fazia acompanhamento. Dentro havia um comprovante de pagamento da cirurgia agendada para dali a 2 semanas. Ela não entendeu. Ligou para a recepção. Desculpe, senhora, mas um responsável já quitou todos os custos. A criança está liberada para internação no dia marcado. Quem pagou? Preferiram não se identificar. Helena desligou e, sem pensar 2 vezes, pegou a bolsa e saiu de casa. No hotel, Ji-woo estava na sacada do quarto quando ouviram batidas na porta. Era Helena. Foi você? Sobre o quê? A cirurgia do Caio. Você pagou? Ji-woo não respondeu, apenas encarou. Eu paguei. Por quê? Porque é o mínimo. Porque ele precisa de ajuda agora. E porque eu não poderia dormir sabendo que meu filho estava esperando numa fila. Você não pediu minha autorização. Não me consultou. Só decidiu e pronto. Você teria aceitado? Eu não sei. Mas teria preferido ser tratada com respeito. Ji-woo deu um passo à frente. Eu respeito você, Helena, e admiro tudo o que você fez. Mas eu também preciso fazer alguma coisa. Preciso me sentir parte disso. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Você acha que pode simplesmente chegar, pagar uma cirurgia e resolver tudo? Não, eu sei que não. Mas se for um começo, que seja assim. Helena baixou o olhar. Eu recebi ordem de despejo e fui afastada do salão. Por minha causa? Talvez, não sei. Mas tudo isso começou a desmoronar desde que você reapareceu. Ji-woo aproximou-se ainda mais. Me deixa ajudar. Com tudo. Não só com dinheiro. Me deixa estar perto. Me deixa ser pai. Ela ergueu os olhos cansada, mas firme. Eu não quero caridade, nem piedade. E eu não quero consertar o passado. Eu quero construir daqui para frente, pelo Caio. E por você também, se você permitir. Helena respirou fundo. Estava com medo. Mas no meio de tanto caos, pela primeira vez, ouviu algo que parecia sincero. A cirurgia é daqui a 2 semanas. Ele vai precisar de calma, de força e de alguém ao lado. Eu estarei lá. Então esteja, mas esteja mesmo, sem sumir, sem desaparecer de novo. Eu prometo. A madrugada ainda nem tinha terminado quando Helena chegou ao hospital com Caio no colo. Ele estava sonolento, com o rosto pálido, mas tranquilo. O pijama com desenhos de foguete e o ursinho apertado contra o peito eram as únicas coisas que o faziam parecer uma criança comum naquele momento. Mãe, eu vou ficar bem, né? Vai sim, meu amor. Vai ficar ótimo. Ela o colocou na maca com cuidado, ajeitou a coberta e sentou ao lado, segurando a mãozinha dele. O olhar estava firme, mas por dentro o medo era um grito preso. Pouco tempo depois, Ji-woo chegou. Estava de camisa simples, cabelo bagunçado e expressão abatida. Não falou nada ao entrar, só olhou para Caio, depois para Helena. Ele dormiu, ela disse baixinho. E você? Estou aqui, é o que importa. Ji-woo se aproximou e sentou-se do outro lado da maca. Olhou o filho por alguns segundos e sussurrou. Ele é mais forte do que eu imaginei. É, sempre foi. Os dois ficaram ali em silêncio, até a equipe médica entrar para levar Caio à preparação. Mamãe... Caio chamou, já deitado na maca, pronto para seguir com os enfermeiros. Estou aqui, filho. Você vai ficar me esperando, né? Eu não vou sair daqui nem por um segundo. Ele olhou para Ji-woo. E você também. Ji-woo engoliu em seco e respondeu. Eu também, Caio.
A maca foi empurrada em direção ao centro cirúrgico. Helena não conseguiu conter as lágrimas. Virou de costas por um segundo, respirando fundo. Na sala de espera, sentou-se com os ombros tensos e as mãos unidas. Ji-woo ficou ao lado dela, em silêncio. Queria dizer algo, mas não sabia por onde começar. Até que a porta se abriu. "Claro que você estaria aqui", disse uma voz conhecida. Era Marcela, o salto estalando no piso frio, o olhar direto para Ji-woo. "O que você está fazendo, Ji-woo? Esse é o fundo do poço para você?" "Não é hora para isso, Marcela." Não? Você está aqui largando tudo por causa de uma mulher que sumiu por 5 anos e aparece com uma criança?" Helena se levantou, mas Ji-woo fez um gesto para que ela esperasse. "O menino é meu filho, Marcela. E isso justifica jogar nosso casamento fora? Já estava quebrado faz tempo, só faltava coragem para admitir. Você vai destruir tudo por essa história? Não é uma história, é a minha realidade, é o meu filho e a mulher que teve que enfrentar tudo sozinha, porque eu não estava lá. Então é isso? Você vai ficar com ela?" Ji-woo respirou fundo, o rosto calmo, mas decidido. "Eu vou ficar com o que for verdadeiro, e você sabe que não existe mais nada entre nós." Marcela riu com desprezo, deu meia volta e saiu sem dizer mais uma palavra. Helena olhou para Ji-woo. "Você não precisava ter feito isso agora. Precisava sim, por mim, por você e pelo Caio. Ele merece pais inteiros, não pedaços." Ela não respondeu. Sentou-se de novo. As mãos estavam trêmulas. Ji-woo sentou ao lado dela e pela primeira vez estendeu a mão. Helena hesitou por alguns segundos, mas então segurou. Ficaram assim, em silêncio, até a enfermeira surgir pela porta. A cirurgia começou. Vai demorar algumas horas. Helena apenas agradeceu com um aceno. Quando a enfermeira saiu, ela sussurrou: "Eu só queria que ele não sentisse medo. Ele sabe que você está aqui. Isso já basta para dar coragem. E se acontecer alguma coisa?" Ji-woo apertou levemente a mão dela. "Aconteça o que acontecer, você não está mais sozinha. E nem ele." Helena fechou os olhos, respirando fundo. E ali, naquele silêncio entre duas pessoas quebradas, algo se alinhava. Não era perdão, ainda não, mas era presença. Era a promessa de não fugir mais. Horas depois, a luz sobre a porta do centro cirúrgico se apagou. Quando a porta do centro cirúrgico se abriu, Helena se levantou num pulo. O médico apareceu com um leve sorriso cansado. "A cirurgia foi um sucesso. O procedimento correu melhor do que o esperado." Helena não conseguiu responder. Só fechou os olhos e deixou as lágrimas escorrerem. Ji-woo respirou fundo, aliviado, e segurou o ombro dela com firmeza. "Podemos vê-lo?" Ela perguntou a voz trêmula. "Em breve. Ele está na sala de recuperação. Logo acorda." Meia hora depois, entraram no quarto. Caio estava com os olhos ainda fechados, ligado a alguns monitores, mas respirava tranquilo. Helena se aproximou e segurou a mãozinha dele. "Mamãe está aqui, filho. Está tudo bem agora." Ji-woo ficou ao lado, em silêncio, até que os olhinhos do menino se abriram devagar. "Mamãe!" "Estou aqui, meu amor. Você é muito forte." Caio olhou para Ji-woo, ainda meio confuso. "Pai?" A palavra saiu baixa, quase num sussurro. Mas foi o suficiente. Ji-woo tentou conter as lágrimas, mas não conseguiu. Tocou a mão do filho com delicadeza. "Sim, Caio, papai está aqui." Helena olhou para os dois e, pela primeira vez, permitiu que aquele laço se firmasse sem resistência. 2 dias depois, Ji-woo convocou uma coletiva de imprensa na sede da empresa. Diante dos repórteres e câmeras, ele falou com calma, sem rodeios. "Há 5 anos, por falha minha, deixei de assumir uma responsabilidade que me cabia. Hoje, venho dizer publicamente que tenho um filho. Seu nome é Caio. Ele é uma criança incrível.
e é a minha prioridade a partir de agora. As perguntas vieram em avalanche, mas Ji-woo foi firme. Disse que a mãe da criança era uma mulher honesta, que havia criado Caio com dignidade e força, e que ele agora queria fazer parte da vida do menino, não por imagem, mas por amor. Do outro lado da cidade, Marcela assistia tudo de casa. A raiva era visível. No dia seguinte, moveu um processo contra Ji-woo, alegando que ele havia manchado a imagem do casal e da empresa ao expor a história. Mas o que ela não esperava era a resposta do público. Comentários de apoio a Helena e Caio inundaram as redes sociais. O conselho da empresa se posicionou a favor de Ji-woo, dizendo que assumir um filho não era um escândalo, era um ato de coragem. Marcela começou a perder espaço, e ela sabia. Uma semana depois, Ji-woo procurou Helena. Eu queria conversar com você com calma. Fala. Eu pensei em oficializar isso, assumir como pai, formalmente. E, se você quiser, casar. Helena olhou para ele firme. Você quer casar por quê? Porque quero estar ao seu lado e quero formar uma família. Uma família se constrói com verdade, não com obrigações. Não é obrigação, é vontade. Mas parece, e eu não aceito viver por aparência. Se for para ser, vai ser de dentro para fora. Ji-woo concordou. Você está certa, eu só não quero mais perder tempo. Então começa sendo presente, não precisa de papel assinado para isso. Nos dias que seguiram, Ji-woo alugou um apartamento a 2 quadras da casa de Helena. Queria estar por perto, acompanhar a recuperação de Caio, levá-lo ao médico, buscá-lo na escola. Papai, posso ir na sua casa hoje? Caio perguntou um dia, com os olhinhos brilhando. Helena ouviu e ficou em silêncio. Claro que pode, filho. Sempre que a mamãe deixar. Caio começou a chamá-lo de papai, por conta própria. Helena notou, mas não interferiu. Ele sabe quem você é e está aprendendo a confiar, ela disse em um final de tarde. E você? Helena sorriu de leve. Certa noite, Ji-woo ligou para os pais. A imagem no celular tremia um pouco, mas era clara. O casal coreano, sério, estava do outro lado da chamada. Mãe, pai, quero que conheçam alguém. Esta é Helena. E este é Caio, meu filho. O silêncio durou mais do que o esperado. Ele é seu filho? A mãe perguntou chocada. Sim, e a Helena é a mãe dele. Ela criou ele sozinha e com muito amor. Helena ficou tensa, o coração batendo acelerado. É um prazer falar com vocês, disse com respeito. Os pais de Ji-woo não responderam de imediato, mas o pai por fim disse: Vamos precisar de tempo, mas agradeço por cuidar do meu neto. Foi pouco, mas foi algo. Naquela noite, Helena e Ji-woo sentaram na varanda enquanto Caio dormia. Você está com medo? Ele perguntou. Estou. Ainda acho que seu mundo é diferente demais do meu. E mesmo assim, você me deixou entrar. Porque o Caio precisava disso. E talvez eu também. Ji-woo segurou a mão dela devagar. Então vamos com calma. Um dia de cada vez. Ela concordou. Um dia de cada vez. Era uma manhã comum. Helena estava sentada à mesa, conferindo contas e organizando papéis da escola de Caio, quando viu um envelope diferente. Estava endereçado a ela, com o selo de uma universidade federal. Abriu devagar, o coração acelerando a cada linha. Leu e releu. Depois soltou o ar pela boca, como se tivesse segurado a respiração por uma vida inteira. Ji-woo entrou na sala com 2 canecas de chá. Está tudo bem? Ela ergueu os olhos, ainda surpresa. Eu fui aceita, com bolsa integral, psicologia. Começo no semestre que vem. Ele se aproximou sem pressa e colocou a caneca diante dela. Você merece. Sempre mereceu. É estranho. Eu nem lembro da última vez que sonhei com alguma coisa só minha. Então comece a sonhar de novo e conte comigo para isso. Helena abaixou o olhar
emocionada. Eu não sei como vai ser. Conciliar tudo, estudar, cuidar do Caio. Vai ser difícil, sim. Mas você nunca teve medo do difícil, Helena. Alguns dias depois, Caio apareceu na sala com folhas coloridas na mão. Mamãe, minha professora disse que vai ter um concurso de desenho. Eu posso participar? Claro, filho. Qual é o tema? Meu maior sonho. E você já sabe o que vai desenhar? Acho que sim. Ele correu para o quarto. Ficou horas concentrado com os lápis e giz de cera. No final da tarde, entregou a folha para Helena. Ela olhou o desenho com calma. Uma casinha simples, 3 pessoas de mãos dadas, e em cima, com letras tortas, estava escrito família. Ela engoliu seco. Está lindo, Caio. É isso que você quer? É tudo o que eu mais quero no mundo. Na semana seguinte, a escola organizou a exposição dos desenhos no pátio. Helena foi com Caio e Ji-woo. Os pais passavam pelas mesas elogiando os trabalhos. Quando anunciaram o vencedor, Caio segurou firme a mão da mãe. E o primeiro lugar vai para Caio Almeida, do 1º ano. Helena sorriu, ajoelhando-se para abraçá-lo. Você conseguiu. Eu estou muito feliz, mamãe. Mas sabe o que seria mais legal? O quê? Se a gente pudesse viver nesse desenho. Ji-woo ouviu e ficou quieto, com os olhos marejados. A história do concurso se espalhou rápido pela comunidade. Um blog local fez uma pequena matéria sobre a vitória de Caio, e em poucos dias a história de superação de Helena ganhou destaque nas redes sociais. Mãe solo, bolsa universitária, filho recém-operado, superação. A narrativa comoveu muita gente. Jornais maiores começaram a procurar Helena. Alguns queriam entrevista, outros queriam imagens do menino. Ela recusou educadamente todos. Eu não quero que usem nossa história como espetáculo, disse a Ji-woo. Está certa, mas e se a gente transformasse tudo isso em algo positivo? Como assim? Pensei em criar um projeto, um evento de arrecadação para ajudar outras crianças com doenças cardíacas. O nome poderia ser Projeto Caio. Helena o olhou surpresa. Você fala isso como se já estivesse em andamento. Porque está, eu só precisava da sua permissão. Se for para ajudar outros, tem a minha. O evento aconteceu num sábado à tarde, em um centro comunitário da cidade. Simples, bonito, cheio de fotos, histórias e atividades para crianças. Helena ficou emocionada ao ver o nome do filho estampado no letreiro. Isso é real mesmo? Perguntou. Mais do que real, Ji-woo respondeu. É o começo de algo bom. Durante o evento, um pequeno tumulto se formou. Era Marcela, disfarçada, tentando espalhar boatos entre os convidados. Helena percebeu, e com a segurança de quem não tinha mais nada a esconder, caminhou até ela. Você está bem? Marcela tentou manter a postura. Isso aqui é só fachada. Você sabe. Eu sei que você tentou me destruir. E falhou. Helena virou as costas. A segurança a acompanhou até a saída sem resistência. No final do dia, quando o evento estava quase se encerrando, Ji-woo chamou Helena para fora. O sol baixava lentamente e o pátio estava vazio. Posso te perguntar uma coisa? Pode. Ele respirou fundo. Você quer construir uma família comigo? Helena ficou em silêncio. Não de espanto, mas porque queria dizer as palavras certas. Ji-woo, não quero viver de promessas. Eu não estou prometendo nada. Estou pedindo uma chance de fazer direito. Com calma, mas com verdade. Antes que ela respondesse, Caio apareceu pela lateral, sorrindo. Mamãe? Oi, filho. Eu queria isso desde que nasci. Helena o abraçou. Depois olhou para Ji-woo. Vamos devagar, mas vamos. Ji-woo sorriu.
O pedido havia sido feito, mas a resposta veio só alguns dias depois. Helena convidou Ji-woo para um café na pracinha onde costumavam levar Caio nos fins de tarde. Era um lugar simples, mas cheio de significado. Eu pensei muito, disse ela, olhando para o chão de pedrinhas, sobre nós, sobre tudo o que vivemos. Ji-woo não a interrompeu, apenas escutava. Eu aceito, mas com uma condição. Ele esperou. Quero casar com você pelo amor que construímos, e não pelo passado que machucou, nem pelo medo de perder o que temos hoje. Ji-woo se aproximou e segurou a mão dela. Concordo com cada palavra, que seja por amor, e que seja leve. O casamento aconteceu um mês depois. Foi simples como os dois queriam. Num parque arborizado, cercados de amigos próximos e algumas famílias que conheceram pelo caminho. Caio levou as alianças com um sorriso no rosto, vestindo um terninho azul e segurando a caixinha como se fosse um tesouro. Quando entregou para Ji-woo, sussurrou. Agora é de verdade, né, Apa? É sim, filho, de verdade. Helena estava com um vestido branco discreto, sem brilhos, mas com um detalhe bordado nas mangas, feito por Dona Lúcia, que também estava ali, emocionada. Na hora dos votos, Helena segurou as mãos de Ji-woo e disse: Obrigada por ter voltado, mas mais ainda por ter ficado. Ele respondeu com a voz embargada. Você e o Caio me fizeram lembrar de quem eu sou e de quem eu quero ser todos os dias. Não houve festa, mas houve dança no gramado, bolo feito por vizinhos e risadas sinceras até o fim da tarde. Semanas depois, Ji-woo comunicou à diretoria da empresa uma decisão importante. Parte da sua fortuna seria doada para a criação de clínicas populares especializadas em atendimento pediátrico e cardiológico. Quero devolver à vida um pouco do que ela me devolveu, disse ele em um evento fechado. E você tem certeza disso? Questionou um dos diretores. Tenho, e Caio será o símbolo de tudo isso. Helena começou as aulas na universidade naquele mesmo semestre. Dividia os estudos com as tarefas de casa, o cuidado com Caio e a rotina com Ji-woo. Estou enferrujada, disse ela num domingo com os livros abertos na mesa. Você está brilhando, respondeu Ji-woo, colocando uma caneca de café ao lado dela. Só não percebe ainda. Caio voltou a brincar como qualquer criança da idade dele. Corria, pulava, gritava no parquinho. A recuperação era visível, e com ela o riso voltou a ser leve. Papai, olha eu correndo. Vai com calma, filho, gritava Ji-woo, mesmo sabendo que o filho não ia ouvir. À noite, Caio dormia tranquilo, e Helena o observava em silêncio, lembrando de todas as noites em que velou o sono dele com medo. Agora, o medo já não era maior que a esperança. A nova família se mudou para um bairro mais tranquilo. Uma casa simples, com jardim na frente e espaço nos fundos para o balanço que Caio queria. Mamãe, dá para plantar flor aqui? Dá sim, filho. A gente vai plantar juntos. O quarto de Caio tinha um mural com os desenhos mais especiais. E um deles era o primeiro, o da família feliz, que agora parecia mais vivo do que nunca. Durante esse tempo, Ji-woo escreveu. Não era algo planejado, mas as palavras vieram. Sobre paternidade, sobre ausências e recomeços. O livro foi publicado meses depois, com o título Entre Silêncios e Abraços. É sobre você, disse ele, entregando o primeiro exemplar a Helena. Ela folheou as páginas com cuidado. E sobre Caio, completou. Sobre nós três. Ele corrigiu. E sobre tudo o que ninguém nos ensinou, mas que a vida fez questão de mostrar. Alguns anos depois, no dia da formatura de Helena, a cerimônia foi simples na própria universidade. Ji-woo, Dona Lúcia e Caio estavam na plateia, com sorrisos largos. Depois da cerimônia, ao chegar em casa, Helena colocou a beca no cabide e foi até a varanda. Caio já dormia. Ji-woo ajeitava a cadeira para sentar ao lado dela. Nunca imaginei que tudo isso fosse acontecer, disse ela, olhando para o céu limpo.
Eu também não, mas fico grato por ter acontecido. Ela olhou para ele com calma. Sabe, naquela noite em que eu te encontrei, te ajudei porque era o certo, porque parecia que você precisava. Eu precisava mesmo. Helena respirou fundo. Mas o que eu nunca imaginei era que você salvaria a mim e ao nosso filho. Ji-woo sorriu. Então podemos dizer que foi um resgate mútuo. Podemos sim. E ficaram ali, em silêncio, ouvindo a noite e guardando no coração o tipo mais raro de final feliz. Aquele que foi construído com verdade, perdão e escolha. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima!